Eu vou dar a minha visão a respeito da treta envolvendo recentemente o Primo Pobre e o Pablo Marçal. Então vem comigo. Mas antes de continuar, só um recadinho aqui para vocês. Estão abertas as matrículas para a turma 4 do Formação Mirai Investing, que é o meu curso completo de educação financeira e investimentos, voltado tanto para iniciantes quanto para investidores de nível intermediário e até avançado. Nosso módulo de ações e valuation é o grande diferencial do mercado. Então não perca tempo e faça parte da quarta turma do FMI. Bom, agora, indo ao que interessa, há poucos dias o Primo Pobre acabou entrevistando o Pablo Marçal, que está na corrida pela vaga na Prefeitura de São Paulo. E em dado momento, inclusive isso deu um corte no YouTube que teve várias visualizações, o Primo Pobre traz à tona aquela polêmica que houve envolvendo aquela fala do Pablo Marçal, no sentido de criticar o Barsi, dizendo que o Barsi tem uma mentalidade escassa e um problema de autoimagem por conta dele ter um custo de vida muito baixo, que seria incompatível com a grande fortuna que ele tem. E o Primo Pobre dá ali os seus argumentos. Ele comenta que não faz sentido exigir de alguma pessoa, mesmo que ela tenha grande fortuna, que ela tenha carros luxuosos, mansões, ande de iate, ou seja, não faz sentido, mesmo que uma pessoa seja rica, que ela, para não ter uma mentalidade escassa, que teria um tom pejorativo, que ela seja obrigada à famosa ostentação. E, para a surpresa de muitos, inclusive minha surpresa, porque a fala dele não foi bem explicada à época, agora ele explicitou, o Pablo Marçal tem sólidos argumentos. Sim, o Pablo Marçal, na minha visão, acabou vencendo esse debate, mas de antecipo. Não é porque eu concordo eventualmente com os argumentos do Pablo Marçal nesse caso que eu goste do Pablo Marçal. Na verdade, eu não gosto muito dele por diversas atitudes e falas, mas isso é completamente irrelevante. Contra resultados não há argumentos e ele teve excelentes resultados. Mas isso não me obriga a gostar de uma pessoa. Mas também isso não coloca uma pá de cal no sentido, você não pode concordar com uma pessoa que você não gosta. Isso também não é nada razoável. Então, acabei concordando e eu vou te explicar o porquê. Inclusive, trazendo aqui uma reflexão pra gente, envolvendo todos nós. Porque a visão do Paulo Marçal é a seguinte: a de que o Barsi, ele sofre de problema de escassez no sentido mental, não necessariamente no sentido material. Como assim, Luan? O Pablo Marçal não está exigindo que o Barsi tenha carros luxuosos, que ele tenha mansões, que ostente, nada disso. Ele só critica a postura do Barsi de colocar limitações ao uso do capital que ele acumulou. E explica as consequências disso, que podem ultrapassar a mera esfera individual. Ele explica que uma mentalidade de escassez que limita o avanço da humanidade acaba limitando o progresso da humanidade, acaba gerando problemas econômicos. Por quê? Porque se todas as pessoas poupassem rigidamente os seus recursos e não consumissem, por exemplo, carros mais caros ou carros novos, só ficassem no mercado de seminovos, isso faria com que a indústria de carros novos ou até luxuosos, deixasse de existir. E você não pode ser alheio a essa questão, porque é uma indústria muito relevante, que gera muitos e muitos empregos. Então o que o Pablo Marçal está dizendo é, o Barsi, que ganha R$ 1 milhão por dia em dividendos e que tem uma fortuna de 4 bilhões, ele tem essa fortuna completamente compactada em si mesmo. Ele não utiliza boa parte desses recursos para fazer a roda da economia girar. Claro, ele ressalva, com razão, dizendo que o dinheiro que está investido está sendo utilizado por terceiros, por empresas, por exemplo, para gerar riqueza, valor na economia. Só que o Barsi em si não está utilizando nem mesmo os seus rendimentos para fazer o dinheiro circular, para alimentar o consumismo, que, gostando ou não, é indispensável para o progresso da economia. A ideia é, se todas as pessoas super ricas parassem de consumir ou consumissem o mínimo do mínimo, e o Barsi, convenhamos, dizer que tem um custo de vida de apenas R$ 10 mil é até difícil de acreditar, com todo respeito, porque só um plano de saúde já consumiria pelo menos a metade desse recurso, mas tudo bem. Isso faz com que a fortuna fique completamente concentrada nele e depois no inventário, grande parte desse dinheiro vai para o Estado, vai para o governo, não volta para a sociedade, não volta para os indivíduos negociando entre si, fazendo trocas voluntárias. Não se trata aqui de obrigar o Barça a fazer qualquer coisa. Claro que não. Isso o Marçal acabou dizendo ali
com razão. Mas se trata aqui de não querer se espelhar nessa mentalidade do Barsi. É claro que você precisa ser uma pessoa razoável, uma pessoa que não sai aí gastando loucamente. Estamos falando de uma pessoa que já tem muitos recursos, que poderia gastar muito mais e isso não faria a menor falta para ela. Você que eventualmente ainda está construindo patrimônio, não vai se dar ao luxo disso. Mas de fato, se todos nós acabando com a ideia consumista, isso vai prejudicar o capitalismo, vai prejudicar o avanço das empresas. E eu já vou te trazer aqui o contraponto do Barsi. Eu entendo completamente o Barsi. Mas antes, eu preciso reconhecer também que todo esse dinheiro que está alocado em empresas e esses dividendos que voltam para comprar mais ações, esse dinheiro não necessariamente está fazendo a economia girar. Porque depois que ocorre o IPO de uma empresa e depois que ocorrem follow-ons que não acontecem todos os dias, acontecem com baixa frequência, porque o custo de capital próprio é mais alto que o custo de capital de terceiros no geral, uma vez que aquele recurso já foi aplicado, ele não está mais circulando efetivamente. E o Barsi, ele é contrário à renda fixa, mas a renda fixa, caso você não se lembre, ela acaba servindo para financiar as empresas muito mais cotidianamente do que as ações. Como assim, Luan? Ora, as debêntures, as famosas debêntures que são emitidas recorrentemente pelos setores mais perenes da economia. Basta você olhar o histórico de Taesa, Transmissão Paulista, Klabin, etc. Você vai perceber que são inúmeras as debêntures emitidas para financiar diversos projetos econômicos importantes para a sociedade. E o Barsi não coloca dinheiro em debêntures. Ele não investe numa forma de financiamento mais barata para as empresas, que são as dívidas. A dívida pega junto ao mercado de capitais, porque a dívida que não é pega junto ao mercado de capitais precisa ser extraída dos bancos e lá as empresas acabam pagando muito mais caro, fazendo com que a rentabilidade dos seus projetos seja inferior e às vezes inviável. E aí é um problema, que aí você também desestimula o investimento. O Pablo Marçal não chegou a mencionar essa questão, mas a gente pode extrair dessa reflexão também esse problema de condenar a renda fixa, que é importantíssima, como eu disse, para financiar investimentos privados a um custo de captação mais baixo. Mas agora, trazendo aqui o contraponto do Barsi, que eu entendo completamente e posso dizer que já sofri disso, principalmente em minha época de mais conservadorismo, de dependência de concursos públicos, esse contraponto é o temor à pobreza. O Barsi, ele veio de uma família muito pobre, de um bairro muito pobre. Diante disso, ele sofre com o medo, que não foi tratado até hoje, então isso que gera a ideia de escassez, com medo de se tornar pobre novamente. Por isso que ele não realiza gastos excessivos. É claro que a idade dele também contribui para isso, já que ele não tem mais energia para realizar diversos gastos. Mas afora isso, o que predomina, aparentemente, é o medo da pobreza. E eu sofri muito desse medo. Por que eu sofri muito desse medo? Porque eu também vim de uma família pobre. Mas não por acaso. Acontece que o Brasil é um país de renda baixa. A renda per capita do brasileiro é baixa. Nós somos um país pobre. Por isso, a esmagadora maioria das pessoas terá uma infância e uma adolescência, até uma vida adulta, difícil. Uma vida com diversos obstáculos econômicos e financeiros que uma criança ou um adolescente da Suíça não sofre. Diante desse contexto econômico, social e geográfico, isso faz com que a mentalidade do brasileiro não seja a mesma de uma criança da Suíça, de um homem da Suíça ou de um homem dos Estados Unidos. Isso nos molda a temer gastar dinheiro. Porque se nós gastarmos, se nós não tivermos uma boa reserva financeira, nada garante, não há uma boa expectativa de conseguir uma nova fonte de renda substituível no futuro. Nós temos uma inflação descontrolada, nós temos um risco fiscal exagerado. Tudo isso permeia a vida de um brasileiro e faz com que ele tenha medo. Além disso, os concursos públicos no Brasil parecem ser a única alternativa. Empreender no Brasil é um ato de coragem, quase um heroísmo. Tamanha dificuldade diante dos diversos entraves burocráticos, tributários, jurídicos que existem no Brasil. Por isso que é muito difícil você ter uma mentalidade empreendedora, arrojada, que não seja escassa, que não tenha medo de ir além. A verdade é que você vai reparar no seu círculo social, já conta pra mim nos comentários, que a maioria das pessoas diz o seguinte: se você fizer um concurso público da Polícia Federal, um concurso público para juiz, você está feito. No Brasil, é só concurso público que serve, você não vai conseguir ganhar bem na iniciativa privada. Empreender no Brasil, você tá maluco. Portanto, veja que não temos estímulo nenhum
a criatividade. E veja que nós não temos estímulo nenhum para ter uma mentalidade de abundância, que seria o contrário de uma mentalidade de escassez. Porque o Brasil é escasso em renda e emprego e em liberdade econômica, em condições favoráveis para você empreender, para você tomar risco. O só fato do custo de crédito no Brasil ser elevadíssimo, isso já nos faz não querer correr riscos. Então você começa a notar as diferenças. Por isso que no Brasil é tão difícil romper essa barreira do teto de escassez, digamos assim. Portanto, é um problema que a maioria de nós sofre. E o Barsi parece ainda sofrer disso, apesar de ser um bilionário. Eu me libertei disso, mas sofri bastante com isso também, porque como eu disse, faz parte da história sofrida do brasileiro. Mas é preciso ir além, é preciso romper essa barreira da escassez. Porque do contrário, como bem disse o Pablo Marçal, se ele não tivesse permitido, por conta de medo de uma empresa crescer muito ou do trabalho que uma empresa que cresce muito vai dar, ele não teria se tornado aí um multimilionário. Isso é verdade. Se eu não tivesse saído do meu cargo público estável, da segurança do serviço público, eu não teria rompido a barreira da escassez de um valor limitado no serviço público para então ter hoje o céu como meu limite, ter ganhos escaláveis, fazendo o que eu amo fazer. Portanto, sim, a mentalidade de escassez é um problema. Provavelmente o Barsi sofre disso e a maioria dos brasileiros por conta do nosso passado e atualidade de pobreza, mas é preciso que, tomando ciência disso, nós nos libertemos. E que, a partir disso, nós não fiquemos exaltando a pobreza, exaltando a humildade excessiva, que parecem ser virtudes, mas porque fomos condicionados a isso. Mas na verdade não são virtudes, são mentalidades limitadoras da nossa coragem, do nosso espírito empreendedor e da nossa criatividade. Por isso, diante da relevância desse tema e aproveitando que o assunto está em alta, eu quis debater esse assunto aqui com vocês e gostaria de saber a opinião sincera de vocês nos comentários. E de novo, não estou aqui exaltando ostentação, essa bobeira toda. Só estou te dizendo que você não deve ser conservador demais, colocar limites demais, ser completamente cético em relação ao que você pode alcançar. Isso vai prejudicar você e, em última análise, uma mentalidade generalizada nesse sentido, como disse o Marçal, pode ter impactos negativos na economia. Só um recadinho aqui do nosso parceiro, a Grana Capital. Esse aqui é o aplicativo da Grana, que vai resolver completamente o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores. Veja como ele é simples, inclusive um consolidador de carteira. Com ele você consegue fazer a declaração completa, indo aqui pelo pré-preenchida Grana. Você faz a sua declaração do imposto de renda em apenas 5 minutos. E aqui no IR mensal, você tem aqui, mês a mês, um consolidador de ganhos e prejuízos nas operações da Bolsa de Valores. Você não precisa se preocupar com a apuração do imposto mais, porque esse aplicativo vai consolidar tudo para você de maneira automatizada e vai dizer para você se você tem que pagar ou não, se você está isento ou não, prejuízo a compensar, lucro a pagar, e aí você emite a DARF aqui internamente no aplicativo, sem a necessidade de sair daqui, buscar informações novas. Com apenas poucos cliques você já paga o imposto, inclusive de forma retroativa, voltando, inclusive se você estiver em atraso, desde março de 2020. Você pode pagar por Pix, boleto ou cartão, tudo com poucos cliques aqui no aplicativo da Grana, que é muito intuitivo, muito automatizado e que vai te ajudar bastante. E o melhor, com a segurança da B3, porque é um aplicativo indicado pela B3. Caso tenha interesse em utilizar o Grana, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, que você tem declaração e imposto de renda mensal e tudo que tem de bom nesse aplicativo, você vai receber 25% de desconto usando o cupom MIRAI. Link aqui embaixo. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de clicar no botão de gostei e compartilhar com seus amigos. Eu te vejo num próximo vídeo. Fui!